bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite, boa madrugada e bom café para quem resolveu estudar e seguir a nossa trilha na disciplina de projeto de permeabilização durante o horário noturno, de repente porque está fazendo aí o seu terceiro turno, está estudando, trabalhando, estagiando de manhã, de tarde, e esse é o tempo que resta e eu te parabenizo por isso. Nós estamos aqui com a terceira aula do capítulo 2, que é o capítulo de projeto de impermeabilização. Essa aula está no nosso canal do YouTube. Quem não for nosso aluno, que quiser fazer alguma pergunta, faz um comentáriozinho, aqui também tem meu e-mail e tudo, entra em contato, no que eu puder eu vou tirar a dúvida de vocês e vou me colocar à disposição. Também para os nossos alunos, vocês já sabem, tem o WhatsApp para tirar as dúvidas, tem todos os canais, quem quiser deixar um comentário aí no YouTube, uma curtida para movimentar aí, eu sempre digo, olha, eu não sou um YouTube, eu estou dando aula, eu estou adaptando minhas aulas aqui, aproveitando, disponibilizando isso daí no canal, porque é uma ferramenta a mais de estudo que vocês têm, tá bom? Então, seguimos aqui com a aula 3, a parte 3, tá aqui parte 3 do capítulo 2 de projetos de impermeabilização. Eu havia falado antes que ia dividir esse capítulo 2 em 4 vídeos, em 4 slides, mas eu resolvi dividir tão somente em 3. Então aquilo que eu ia colocar no quarto slide eu anexei no terceiro e também inseri algumas coisinhas mais a respeito de junta de dilatação, junta de dessolidarização e os tipos de juntas que tem, tá? Que isso tem realmente a ver com o mastic que a gente coloca, com o que a gente vai colocar para impermeabilizar essa junta, por exemplo, tá bom? Então isso daí está no final dessa aula. Essa aula vai terminar sendo um pouquinho mais longa do que as aulas anteriores em número de slides. Mas eu acredito que em tempo a gente não vai demorar muito, porque a gente vai ver aqui vários detalhes construtivos diferentes que existem ligados à impermeabilização, ok? Então esse é o assunto da aula. Chegamos aqui para o nosso item 2.6, né? Capítulo 2, parte 6, detalhes construtivos. Basicamente a aula de hoje é só para falar desses pequenos detalhes, tá? Antes de começar, eu quero que vocês lembrem de um aspecto que a gente já vinha mencionando nas aulas anteriores. Sistemas construtivos diferentes pedem sistemas de impermeabilização diferentes. Então, uma das mensagens que já vinha sendo passada e que hoje vai ficar muito clara, muito reforçada, é essa mensagem de que você realmente precisa receber todos os projetos. Você precisa receber o projeto de arquitetura, o projeto de estrutura, o projeto de hidráulica, o projeto de paisagismo, o projeto de combate a incêndio, todos eles, analisar esses projetos, ver as falhas. Aqui a gente vai ver muita falha ligada a caimento, diâmetro de ralo, que é a norma de instalação de esgoto sanitário, a NBR 8160, ela permite um determinado diâmetro, 75 milímetros, por exemplo, mas quando você vai ver, quando você coloca a impermeabilização que usa, por exemplo, uma manta asfáltica, esse diâmetro ele se torna pequeno, ele se torna insuficiente. Então, aqui no projeto de impermeabilização, embora seja permitido lá na instalação 75 milímetros, aqui a gente recomenda usar 100 ou 150 milímetros como diâmetro do ralo, por exemplo, tá? Além de um rebaixamento, que você vai ver aqui. São detalhes que não estão colocados nos projetos prescritivos, mas que veja que eu já estou denominando aqui os outros projetos de projetos prescritivos, né? Mas os outros projetos. E que a gente tem que corrigir esses outros projetos para fazer a nossa impermeabilização dar certo, funcionar, seguir a norma e ter desempenho. Tá? Então vamos lá, detalhes construtivos. Primeiro detalhe construtivo que eu tenho aqui para falar para vocês é sobre inclinação e caimento. Então antes de olharem para a figura, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Ó. A norma diz o seguinte: áreas externas, caimento mínimo de 1% em direção aos ralos e coletores. Então, como você está vendo aqui, isso aqui é uma área externa, hipoteticamente, não dá para identificar, mas eu estou afirmando para vocês, é uma área externa, tá? Então você tem aí um caimento de 1%, tá? No mínimo. Só que quando se usa manta líquida, tá? Quando se usa manta líquida, esse caimento no mínimo passa a ser obrigatoriamente de 2%. Então já é um primeiro detalhe que você tem que conhecer. Uma outra observação: áreas internas e calhas, um caimento mínimo de 0,5%, logicamente em direção aos ralos, em direção aos coletores, tá? E aí, regularização.
a argamassa, ou seja, ele pede que a regularização para você fazer esse caimento, ela seja feita com um traço específico. Um traço de 1:3, um de cimento para 3 de areia, tá? Ou 1:4. Ou utilizando aditivos incorporadores de aderência. Então, por que esse traço? Porque esse traço é um traço que vai permitir uma melhor aderência para que você tenha a sua impermeabilização, tá? Bom, uma espessura mínima de argamassa não pode ser inferior a 2 centímetros. Então, se você prestar atenção, você tem aqui a laje, tá? Você tem aqui um ralo de um lado, outro ralo de outro lado, e você tem a espessura mínima que a própria norma coloca, que é de 2 centímetros. Mas aí, eu queria chamar, vamos logo ler o que é que tem aqui, ó, grandes distâncias entre ralos impliquem elevada espessura de regularização. E, finalmente, eu tenho que avaliar a questão do rebaixo em lajes de banheiros, cozinhas, terraços, etc., para compensar as alturas de regularizações. Então, vou falar tudo isso nessa imagem. Então, olha só, área externa, tá? Então, imagina que eu tenho ali uma área varandada e quando eu vou passar para a área interna, eu tenho que ter uma diferença mínima, um patamarzinho mínimo ali de 6 centímetros, tá? Então, guarda esses 6 centímetros aí na sua informação mental, tá? Então, se eu tenho que ter um caimento mínimo de 1%, e aí, supondo que eu nem impermeabilizei com manta líquida, impermeabilizei com manta asfáltica, por exemplo. Se essa distância é 12, eu coloco um ralo aqui, divido na metade, 6 metros, tá? Então, se eu tenho 2 centímetros, para que eu tenha esse caimento de 1%, esse enchimento vai chegar aqui na parte central com 8 centímetros de altura. Poxa, 8 centímetros de caimento já é muito material de enchimento. Aí eu pergunto para você, que é para você perguntar para o calculista. Essa laje foi feita para suportar esse peso, esses 8 centímetros? Já é uma coisa que você tem que saber. E aí você, ok, passou lá atrás desse enchimento, você tem a sua porta, né? Você tem a sua soleira, 6 centímetros de altura, e você tem a sua área interna, né? Que está 6 centímetros mais alto do que isso. Então, 6 centímetros mais alto do que 8 centímetros já vai para 14 centímetros. Então, você vai ter que fazer toda uma área interna com 14 centímetros de enchimento. Se você pegar aí um apartamento de 70 metros quadrados, que é pequeno, você já tem, hoje em dia é grande, né? Mas para o meu padrão é pequeno, você tem um custo muito grande e um peso muito elevado em cima dessa laje. Essa laje foi feita para suportar esse peso, então são coisas que o projetista de impermeabilização é quem vai ter que perceber, né? Às vezes o projetista lá das instalações percebe isso também, mas muitas vezes passa despercebido por todo mundo, tá? E aí, professor, qual seria a solução nesse caso? Olha, uma solução, por exemplo, seria você dizer, olha, o que é que eu faço? Eu aumento 14 centímetros, coloco um enchimento de 14 centímetros, isso vai dar um custo muito alto, isso vai dar um peso, uma sobrecarga muito grande na laje. Não teria outra solução? Olha, teria. Eu posso, por exemplo, colocar um outro ralo aqui. Se eu colocar um outro ralo aqui no meio passa a ter 2 centímetros, né? Passa a ter 2 centímetros, e de 2 centímetros subindo para mais 6, só para 8. Então, desce de 14 para 8. Né? Então, desce de 14 para 8. Já melhora muito. Né? Então, você já tem aí uma compatibilização adequada que você, projetista da impermeabilização, providenciou. Lembrando, tem que tomar um cuidadozinho, porque se você, projetista, resolveu impermeabilizar isso aqui com manta líquida, primeira coisa, manta líquida já foi falado, não é feito para suportar tráfego, tá? Manta líquida é feito para você colocar numa cobertura, onde você não vai ter tráfego, você não vai ter cerâmica, acabamento cerâmico, nada disso. Então, mas se você resolver erroneamente colocar uma manta líquida, esse caimento já vai ter que ser 2% e essa altura aqui já vai ter que subir bastante. Então já é um problema que você tem pela simples escolha equivocada que você tomou, tá? Então, comentado, a questão da regularização da aderência comentado, os 2 centímetros mínimo de enchimento comentado, grandes distâncias, como eu falei, esses 12 metros aqui, talvez implica em grandes alturas de enchimento, então talvez você colocar um ralo aqui seja a melhor solução, a solução mais simples e mais barata.
e avaliar o rebaixo em lajes de banheiros, cozinhas, terraços, que era o que eu estou citando aqui, para compensar as alturas das regularizações. Então, é importante entender que o trabalho do projetista de impermeabilização não é receber um projeto de instalações e se adaptar a ele. Não é para funcionar assim. Esses projetos têm que ser contratados juntos, ao mesmo tempo. Tem uma palestra que eu vou colocar para vocês, de um professor que fala muito sobre isso. Ele explica muito várias situações que deixam claro que o projeto de impermeabilização tem que ser feito simultaneamente, tem que ser contratado simultaneamente aos demais projetos, tá? E ele tem que conversar com todos os outros projetos. Então, toda aquela compatibilização, todo aquele diálogo que eu venho falando nas outras aulas é extremamente necessário. Então, inclinação, caimentos, ok. Agora, área interna, no mínimo 6 centímetros de elevação em relação à área externa. Então, já tinha explicado isso daí, tá? Bom, ralos, um outro detalhe. Vamos lá. Primeiro eu vou ler, depois a gente vem para cá. Prever rebaixo na regularização com arremate da impermeabilização. Prever ralos com diâmetro interno mínimo de 75 milímetros, porque isso é o que diz a norma de instalação predial, mas o ideal para a impermeabilização é a partir de 100 milímetros, podendo ser 100, mais seguro ainda 150, tá? E sempre que possível, utilizar os ralos pré-fabricados para arremate do sistema de impermeabilização, porque esse tipo de ralo já prevê isso. Então, eu queria primeiro que vocês olhassem para cá, tá? Percebam que eu tenho um ralo aqui, circular aqui no centro, mas ele já colocou aqui um rebaixo, tá? E para que esse rebaixo? Ó, se eu for pegar aqui a manta asfáltica, vamos lá, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui a laje, né? Vou ter aqui a regularização, tá? E aqui eu já faço o meu rebaixo na minha regularização, ó. Esse roxinho aqui é o prime, né? Que você tem que fazer o prime logo após a camada de regularização. E aí você vem com uma manta aqui, tá? Já na parte do rebaixo, direitinho, mas essa manta, ela morre com o rebaixo. Só que você vem com outra manta aqui, ó, cobrindo, e ela não tem que ir até lá o final, tá? E igualar com a manta de baixo. Então, você tem duas mantas aqui e duas mantas aqui. Se você imaginar que isso daqui é de 75 milímetros, vamos fazer conta? Você já tem aqui 4 milímetros, com 4 milímetros dá 8, né? A manta tem 4 milímetros de espessura. 8 milímetros com 8 milímetros dá 16, ou seja, dos 75 milímetros que você tinha, você já perdeu 16 milímetros. Você tem agora 75, 65, 59 milímetros só de seção útil, né? Então, se você usar um diâmetro de 100 milímetros, você resolve. Então, você passa a ter aqui a possibilidade de esse ralo não se prestar ao papel para o qual ele foi dimensionado, que é de dar aquela vazão para evitar uma certa altura de lâmina d'água dentro da área do box do chuveiro, por exemplo. Tá? Então vejam que ele foi dimensionado com 75 milímetros, mas não foi pensado nesses detalhinhos da espessura da manta, por exemplo. Então a recomendação que eu posso fazer para vocês é você usar um de 100 milímetros ou um de 150 milímetros, nem que depois você faça a redução. Então não esquecer, vai usar manta asfáltica, não esquecer de fazer o rebaixo, né? Não esquecer de fazer o rebaixamento, para que você tenha a sua manta asfáltica aqui, tá? E fazer esse arrematezinho com 2 camadas de manta, ok? Então, comentado aqui sobre detalhes de ralo, tá? Bom, aqui eu tenho mais detalhes, tá? É mais do mesmo, né? Você tem o caimentozinho de 1% obrigatório, você tem o ralo aqui, tá? Ó a distância que ele está dando, 15 centímetros de rebaixo. Então, essa distânciazinha aqui, esse lado é de 15 centímetros, tá? Então, você abre um quadrado maior, que vai dar em 40 centímetros, né? Para poder ter o seu ralo aqui de 25 centímetros, ok? Bom, o que mais que eu tenho para falar? E aí, assim, essa aula, eu procurei rechear esse slide com muito arquivo de imagem, mas muitos desses slides eu vou passar batido porque eles são mais do mesmo, tá? São apenas slides diferentes, mostrando ali os detalhes, os mesmos detalhes que eu já expliquei em um deles. Então, alguns desses slides
eu vou passar mais rápido, eu não vou explicar porque eu já terei explicado no slide anterior, tá bom? Bem, então aqui são os detalhes dos ralos para você olhar em casa direitinho. Só uma pequena observação, aqui nós vamos ver em outros slides que tem um quadradinho preto, que aqui você tem um mastique, né? Para que é que serve isso daqui? Aqui você tem um detalhe de parede vertical, tá? E aí nesse detalhezinho você vem com a sua manta, tá? Vem por baixo, faz aqui uma cava na parede, sobe com a manta, né? Faz o arremate da manta até uma certa altura, só que no mínimo 20 centímetros, tem slide aqui que vai ter colocando 30 centímetros, você desce outra manta por cima fazendo o arremate. Detalhe, a parte vertical da manta, ela tem que ser telada, tem que ser armada, tá? A tela, a própria norma coloca, eu vou colocar depois, ela pode ser de plástico, tem dois materiais possíveis onde essa tela pode ser. Mas por quê? Porque não há aderência suficiente se essa tela não for, se essa impermeabilização não vier a ser telada, armada mesmo, tá? Na parte vertical. Na parte horizontal não, mas na parte vertical sim, tá? Então tá aqui uma telazinha plástica, que acho que não dá nem para ver direito, mas a tela fica aqui nessa região, tá? Bem, uma outra coisa que a gente deve se preocupar é com a questão do nível, para que a gente possa ver, primeiro, a questão do rebaixo, mas se o caimento está perfeito. Se o caimento está respeitando esse 1%, se for área interna, esse 2% se for colocado manta líquida, ou esse 0,5% se for área externa, tá? Então, como eu já coloquei aqui, ó, área interna 0,5% e área externa 1%, perdão, fiz essa troca aí, tá? Bom, e aí eu tenho que fazer o testezinho para verificar se eu tenho um caimento regular de um lado, do outro lado, do outro lado e do outro lado. Então a gente coloca aqui umas taliscas, né? Essas taliscas tem que ter uma altura tal que respeite esse caimento. Então mede-se essa distância, mede-se a altura que a talisca tem que ter para que eu possa colocar o nível a partir da altura que vai ter o meu piso acabado, né? Ou seja, para ver se eu tenho uma linha realmente horizontal. Então, a questão do nível, da verificação do nível, para impermeabilização é muito importante porque eu tenho que respeitar aquele caimento, tá? Bom, rodapé. Esse detalhezinho aqui já é um detalhezinho, aqui tem uma junta de dessolidarização, que é algo que a gente vai explicar lá no final. Existem várias juntas, juntas de dilatação, junta de dessolidarização, tá? Junta estrutural, a gente vai ver os 4 tipos de junta que existem no final desse arquivo aqui. Mas ó, olha só, a impermeabilização deve ser arrematada, tá? No mínimo 20 centímetros acima do nível do piso acabado. Pessoal, não é do cimento cru, não é do contrapiso, não é da laje, é do piso acabado. Ah, vai ter uma cerâmica, a cerâmica tem uma espessura, tem que considerar a espessura. Vai ter uma camada de regularização, tem que considerar a espessura da camada de regularização. Vai ter a impermeabilização, tem que considerar a espessura da impermeabilização, se não tiver aqui um rebaixo para ela, tá? Então, eu faço dessa forma. Vejam que aqui tem um corte na alvenaria, né? Esse corte, pequeno detalhe, aqui em cima tem que vir com esse ângulo, que é uma pingadeira para evitar que a água entre, né? E aí eu faço um cortezinho que seja suficiente para eu instalar minha impermeabilização, na parte vertical a tela também, a proteção mecânica, a argamassa, depois a gente vai falar da proteção mecânica. Por enquanto eu estou só citando proteção mecânica e vocês estão se perguntando, mas professor, o que é essa proteção mecânica, tá? Então, nesse caso aqui a proteção mecânica vai ser a argamassa, dependendo do lugar onde eu estiver, pode ser que eu tenha uma cerâmica também, isso daí vai ser a proteção mecânica, tá? Mas vejam que eu venho com a minha manta asfáltica aqui, faço o arremate dela ali 10 centímetros, ó, o arremate 10 centímetros, mas esses 10 centímetros ele subiu um pouquinho acima do nível do piso acabado só, tá? O comprometimento desse arremate é isso, mas você desce lá de 30 centímetros ou no mínimo 20, você desce uma outra manta asfáltica por cima, fazendo isso daí.
Depois você vai ter uma camada separadora, que eu vou explicar para que é. Essa camada separadora é para evitar, pessoal, a aderência entre a proteção mecânica e a impermeabilização, ou seja, pode ser que num determinado momento você precise arrancar a proteção mecânica, a impermeabilização pode vir junto, tá? Então você usa um tipo de filme que nós vamos ver, é bem fininho, tá? A espessura dela é irrisória, para garantir a separação e evitar que haja aderência entre a sua impermeabilização e a sua proteção mecânica, tá? Então aqui eu vou apresentando devagarinho cada um dos itens. Vejam que eu já coloquei aqui, ó, tela plástica também, está aqui representado por esses símbolozinhos aqui, porque, volto a repetir, a impermeabilização em paredes, ou seja, a vertical, ela tem que ser armada, tá? Então eu tenho que ter a impermeabilização, a tela plástica armando, para garantir a aderência da proteção mecânica, tá? Uma manta asfáltica de 4 milímetros, então você vai ter que sair somando espessuras aqui também, né? 4 milímetros, 8 milímetros, então você faz um rebaixamento, um corte que seja suficiente para isso. Depois nós vamos ver detalhe dessa junta de dessolidarização, vocês já notaram que falando rápido dá esse trava-língua. Foi colocado aqui um mastique, um selante, né? Mas essa junta, ela é obrigatória sempre que você tem um plano vertical para um plano horizontal, você tem que ter ali a junta de dessolidarização, para que uma não trabalhe provocando esforço sobre a outra, tá? Então, primer, regularização, caimento de 1%, tá tudo aqui, tá? Então, rodapés, ok. Recomenda-se que se utilize tijolo maciço até o nível final da impermeabilização e não tijolo furado, tá? Por quê? O tijolo furado, ele realmente, caso haja dano na impermeabilização, nos furos dele ele vai acumular água, ele vai acumular umidade. Então, não é interessante o tijolo furado por esse sentido, tá? Bom, rodapé, e aqui eu tenho aqui a norma de execução, né, a NBR 9574, muita coisa do que eu falei, eu agora estou mostrando aqui a animação. A NBR 9574, que é de execução de impermeabilização, lá no seu item 4.3.1.3, diz que a proteção mecânica vertical tem que ser armada porque a aderência das argamassas não é boa sobre a utilização em paredes, tá? Uma outra observação é que eu tenho aqui o mastique, que é a junta de dessolidarização, que eu já falei também para vocês. Então acho que esses detalhes construtivos aqui já estão bem explicados. Tem muito mais coisa aí para a gente ver. Aqui é mais do mesmo, tá? Aqui é quando eu tenho, por exemplo, uma parede externa, eu tenho aqui o meu chapim, né, que é o chapéu, eu sempre gosto de trazer para vocês essa analogia, ele sobra alguns centímetros da parede, tem esse detalhinho que eu também já comentei com vocês, que é a pingadeira, para evitar que a água desça por aqui e venha descer pela alvenaria, evitando aí o escorrimento da água. Então, com essa pingadeira, a água pinga aqui. Bem aqui, pessoal, tem o rodapé, mas muitas vezes eu tenho aqui uma junta de dessolidarização. E aí, esteticamente, essa junta fica aparecendo. Deve você ver lá a junta de dessolidarização, às vezes com uma espessura um pouco maior do que uma junta de dilatação. E às vezes você vai e coloca, mergulha um pouco, penetra um pouco, principalmente se for uma peça cerâmica, dentro da parede, para que dentro da estrutura, você vai ver outras fotos mostrando isso, para esconder essa junta de dessolidarização, tá? Então você tem aqui o primer, você tem aqui a manta asfáltica, impermeabilizando, a camada separadora, que eu já expliquei a finalidade dela, tá? Então a tela galvanizada, já está claro isso para vocês também, tá? Pode ser galvanizada, pode ser tela de plástico. A própria NBR, ela diz quais são os dois únicos tipos de tela que você pode colocar aí. É uma telazinha mesmo, tá? Bom, drywall, aqui eu também tenho detalhes quando eu tenho drywall. Veja como é que eu faço o arremate, é a mesma coisa. Eu tenho aqui a minha impermeabilização, ela vem por baixo, faz o arremate dela, 5, 10 centímetros, dependendo da situação, e desce da altura de 20 centímetros a sua manta asfáltica que vem por cima dela, tá?
20 centímetros. Note que você tem que ter uma cavazinha aqui no seu drywall para você embutir dentro a sua impermeabilização, ok? Bom, então mais do mesmo, mais detalhe de rodapé, tá? Você tem a tela plástica ou galvanizada, conforme a NBR 9574, a proteção mecânica, ou seja, o argamassa, o selante aqui, o mastique, porque aqui eu tenho uma junta de dessolidarização, a minha manta, ela tá vindo por cima, tem uma vindo por baixo aqui, né, ó, vamos contar? Uma vindo por baixo, aí você coloca uma outra por cima aqui, ela vem até aqui, sobe 10 centímetros, da mesma forma que faz o arremate, da mesma forma a outra que está vindo lá de cima de 20 centímetros de altura do piso acabado, desce e faz o arremate dela em 10 centímetros também, tá? Aqui você tem o detalhe que eu já falei do ralo, com o rebaixamento do ralo, já mostrei a imagem. Então termina ficando ali mais do mesmo. Você está vendo os detalhes, está aprendendo direitinho como é que é feito. Uma coisa dessas é linda de se ver, porque você vê que aqui teve um projeto de impermeabilização, ou se não teve, pelo menos teve um projeto muito responsável. Então você vê que tem as alvenarias aqui, mas já tem a cava, já tem um rebaixo para você fazer a impermeabilização, já tem o canto vivo, né, que favorece o arremate da impermeabilização. Quando você tem um canto reto é mais complicado, você deixa aquela parte da mudança de direção mais frágil, então você tem um canto vivo para subir com a impermeabilização até onde você tem aí essa cava. Então 20 centímetros, ok? Pode ser 30 também. O detalhe construtivo que vocês já conhecem, vem com a manta asfáltica, faz o arremate 10 centímetros, tá? Vem com a outra, tem imagens aqui que vocês vão ver descendo de 30 centímetros, outras descendo de 20 centímetros, mas tem essa que vem por cima, faz o arremate aqui, e aí no mais você tem a tela plástica, você tem a proteção mecânica, pintura, tudo aquilo, ok? Bom, passando para frente, ancoragem e chumbamento. Então eu queria mostrar aqui o seguinte, ó, dependendo de como você vai ancorar uma tubulação, uma passagem de fios, né, um eletroduto, na sua alvenaria, na sua estrutura, muda o sistema de impermeabilização que vai ser utilizado. É muito importante você perceber isso. Às vezes, você não tem como colocar, por exemplo, uma manta asfáltica aqui e fazer um arremate aqui. Não faz sentido esse arremate com manta asfáltica aqui. Às vezes, tá? Então, todas as peças e equipamentos que estarão fixados nas lajes devem estar previstos antes da impermeabilização e deve-se analisar os arremates da impermeabilização caso a caso. Projeto de impermeabilização, pessoal, é projeto de detalhe, é projeto de paciência, é projeto de conhecimento de norma, tá bom? É, portanto, uma excelente expertise para você entrar e montar a sua empresa nessa área. Evitar a ancoragem e o chumbamento de peças junto a paredes ou outras interferências. Então aqui eu tenho uma parede, tenho uma alvenaria, não importa aqui qual o tipo, perdão, vou colocar de novo. Pode ser junta flangeada, mas pode ser outra junta, mas dependendo do tipo de junta, você vai ter um sistema de impermeabilização diferente, foi o que eu quis dizer aqui, tá? Então você tem aqui já um rebaixo na alvenaria, como ele está colocando aqui, ó, 30 por 30, tá? Um selantezinho, um mastique, o flange, e aí você faz, ó, tubulação contínua, PVC, cobre, estrutura de concreto, impermeabilização com manta de 4 milímetros. Então olha como é que ele fez o detalhe, vem com essa por baixo, vem com o selantezinho, reforço da impermeabilização aqui, ó, tá? Por cima. Então tem que analisar como é que é feito esse detalhezinho, tá? Então isso aqui é a parte exterior da piscina ou reservatório, ok? O exterior é esse, perdão, essa seta vem aqui de baixo. E eu estranhando, viu? Eu vi aqui exterior, mas a impermeabilização está desse lado, né? Então aqui é o interior da piscina, veja como é que você faz aqui toda a impermeabilização para a tubulação que vai passar de retorno de água, de abastecimento de água da piscina, de qualquer uma tubulação, ou inclusive de eletroduto, de holofote. Okay? Bom, então, mais uma vez, aqui é meio que repetitivo, ó. Fazer o detalhamento dos arremates, como eu venho mostrando para vocês desde o primeiro slide,
dos arremates da impermeabilização e a metodologia da execução que vai ser adotada, ou seja, ok, eu vou usar uma manta asfáltica, como é que eu vou promover a fixação dessa manta asfáltica, tá? É por maçarico, como é que vai ser feito isso? Isso aí a gente vai ver depois, tá? Mas, mais uma vez o detalhe, ó, manta asfáltica, sobe, você tem a cavazinha, o corte, né? Vem com a outra fazendo o arremate de cima para baixo. Aqui você tem uma junta de dessolidarização, aí coloca um selantezinho, um mastique, né? Vem com a pistolazinha, com a bisnaga, você aperta. Ela é perimetral, ela vem pelo perímetro da junção do piso com a parede, ok? As tubulações verticais devem ser preferencialmente embutidas nas alvenarias, e aí eu te convido a remeter à imagem mental de fotos que a gente viu na aula passada, onde eu tinha tubulações que nem estavam internas nem estavam externas, inviabilizavam a impermeabilização daquela alvenaria. Então, preferencialmente, mesmo que elas sejam externas, mas encostadas na alvenaria, como é que eu vou passar por trás delas, entre a tubulação e a alvenaria, uma impermeabilização? Né? Então, mata o serviço da execução da impermeabilização. Então, realmente, tubulações têm que ser internas às alvenarias, tá? Quando não for possível, devem ser afastadas da alvenaria de 10 a 15 centímetros, para que eu possa, naquele espaço, promover o meu serviço da impermeabilização. As tubulações horizontais deverão estar distanciadas da laje em pelo menos 10 centímetros pela mesma razão, para que eu possa promover a execução da impermeabilização ali, tá? Então são detalhes que tem uma foto que eu mostrei lá da interferência com o projeto de hidráulica, que deixa claro que vários projetos de hidráulica não pensam na impermeabilização. Então você tem uma obra comprometida por causa disso, tá? Bom, ainda sobre passagem de tubulações, eu tenho uma piscina aqui que tem várias e várias tubulações, então eu tenho muitas interferências, eu tenho que realmente escolher um sistema de impermeabilização que facilite que eu execute essa impermeabilização, olhando cada detalhe de interferência desses, qual é o melhor sistema impermeabilizante que eu devo usar aí, um epóxi, uma manta asfáltica, qual é o melhor sistema, tá? Uma membrana, ok? Manta líquida. Então, verificar a integridade das tubulações dentro da estrutura. Não devem haver emendas, tá? Não devem haver emendas. Então, a tubulação que passa pela estrutura tem que ser uma peça só, tá? Não pode ter ali ligações, junções de tubulação com outra, ok? Isso é um detalhe que às vezes se erra isso na execução. Tubulações que atravessam a impermeabilização devem possuir detalhes específicos de arremate, então eu tenho que mostrar se essas tubulações são iguais, ok? Eu posso fazer um detalhe só, mas eu tenho que mostrar como é que vai ser o detalhamento, eu tenho que orientar a empresa que vai fazer qual é o material, como vai ser feito esse arremate, para que você não tenha nichos aí que não tenham sido impermeabilizados e que permitam a infiltração a partir dele, tá? Bom, ainda passagem em tubulações, eu tenho aqui uma laje de cobertura, né? Vejo que ele tem até energia solar aqui e tal, os ar-condicionados, mas você tem aqui um levantamento de concreto, onde você tem uma tubulação, e dessa tubulação está saindo aqui a fiação elétrica para esses ar-condicionados. Olha o detalhe, então sobe-se uma caixa de concreto, a tubulação sobe, vertical, horizontaliza e sai pelo lado, tá? Então, olha esse detalhezinho aqui de como é que deve ser feito por causa da questão da impermeabilização. Primeiro que eu tenho uma juntazinha aqui, tá? Então, eu tenho que usar um selante aqui, um mastique. Eu tenho aqui a minha proteção mecânica depois da impermeabilização, que é o meu concreto, né? A minha argamassa, perdão. Eu tenho a minha promotora de aderência, que é a minha camada separadora, ok? E eu vou ter ali a minha impermeabilização, sistema impermeabilizante aqui ele, tá? Note o detalhe como é que é feito. Aqui eu vou precisar ter um arremate, tenho que tomar mais cuidado. Você já imaginou se eu não faço isso e essa tubulação, ao invés de eu criar esse elemento construtivo para que ela sai aqui? A entrada de água que vai vir naturalmente por essa tubulação.
Então são coisas que muitas vezes você chega no projeto de elétrica, no projeto de hidráulica, não foi pensado nisso, foi preocupado com o diâmetro da tubulação, com o diâmetro do eletroduto, mas não foi pensado no detalhe para evitar a entrada de água. Então às vezes é comum você ver numa obra a tubulação de água saindo aqui, né? O eletroduto saindo aqui, alguma coisa assim, cabos elétricos, telefonia, dados. E aí o que é que você tem? A entrada de água. Né? Então cabe ao projeto de impermeabilização pensar nesses detalhes. Então uma coisa que o projetista de impermeabilização tem que lembrar é dos detalhes. Tá? Cada interferenciazinha, cada tubulaçãozinha vai ser muito importante. Tá? Veja que o seu projeto não pode ser um projeto barato, porque ele vai analisar todos os outros projetos. Tá? Bom, emendas. Lembrando aqui uma imagem só mostrando como é que tem que ser feita a sobreposição das mantas, né? Obviamente você tem uma área grande, você vai precisar de várias linhas de manta, você tem uma manta aqui, você faz uma sobreposição de 10 centímetros, tá? Isso aqui é um arquivo da Viapol. Muitas dessas fotos que eu tenho aqui, inclusive, são arquivos da Viapol. Todos os cantos e meia-canas devem se sobrepor em 10 centímetros também, tá? Toda sobreposição deve ser feito o biselamento. Bom, então, mais do mesmo, detalhezinho, isso aqui a gente já sabe, vou passar, a ideia aqui era só falar da sobreposição das mantas, ok? Bom, junta de dilatação. Olha só, primeiro eu vou dar uma lida aqui, depois eu vou explicar essa situação aqui para vocês. Utilizar produtos apropriados nas juntas de dilatação. Esse é um primeiro fator, tá? Prever reforço da impermeabilização das juntas em lajes que receberão impermeabilizações flexíveis. Então, quando a gente for definir os sistemas de impermeabilização, a gente vai ver que tem sistemas de impermeabilização rígidos, numa das classificações dos sistemas, e sistemas de impermeabilização flexíveis. Tá? Hoje não cabe a mim detalhar, mas tão somente os tipos de sistemas, mas tão somente detalhar aqui, fazer o detalhe construtivo na impermeabilização e nas interferências. Tá bom? Mas, fica aqui a ideia do reforço. Nas regularizações para caimento das lajes, deixar as juntas com cotas mais elevadas com divisor de áreas. Deverão passar as juntas em regiões que não dificultem a execução da impermeabilização. Eu não sei se você consegue ver aqui o jogo dos 7 erros nessa imagem. Mas essa imagem aqui, você tem uma parede estrutural pré-moldada, tá? Então já vem pronto. A arquiteta quis assim, aqui é uma área externa. Então aqui você não está mostrando, mas tem um caimento, tem um ralo por aqui na parte de baixo da imagem, tá? Se tem esse ralo, já vai ter que ter um caimento mínimo ali de 1%, ok? Então você vai ter que ter um caimento de 1%. Se essa laje, se essa parte horizontal já está acabada e sem caimento, você vai ter que dar o caimento de 1%, né? Quando você der o caimento de 1%, é possível que essa esmola, desculpa, mas não tem outra palavra, essa esmola que o arquiteto deixou aqui para impermeabilização, já é comida só com esse caimento, dependendo do comprimento dessa partezinha aqui até o rabo, tá? Então, você vai fazer a subida, os 20 centímetros ou 30 centímetros, aonde? Isso aqui é pré-moldado, você não tem como cortar isso daqui em 20 ou 30 centímetros para você poder fazer a subida da manta, fazer o arremate 10 centímetros e depois descer 20, 30 centímetros a manta que vem por cima, tá? Então, isso daqui é um problema. E aí, na hora que o meu colega, isso aqui foi um caso real que ele pegou, na hora que o meu colega foi na obra e aí disse, olha, mas ok, cadê aqui um espaço para impermeabilização? Aí tá aqui, ó, o arquiteto deixou esse espaço aqui, não, mas isso aqui não é espaço. Aí, não, você se vira aí, cada um com os seus problemas, você se vira aí. Aí ele falou, não, olha, eu não vou me virar, tá? Então o meu colega não fez, ele não sabe o que aconteceu depois, como é que isso daqui ficou, porque ele não visitou mais, provavelmente isso aqui ficou sem impermeabilização mesmo, provavelmente fizeram uma manta líquida aí, alguma coisa assim, mas não uma manta asfáltica, e aí você tem um problema, né?
Então, isso tinha que ter sido pensado lá atrás no projeto de arquitetura. Ah, não, mas o arquiteto quer que isso aqui seja pré-moldado. Ok, vamos fazer pré-moldado, mas vamos pensar então na impermeabilização, né? Tem que fazer uma parte que respeite aquela cava, aquele corte, até 20 centímetros. Tem que fazer isso, tem que ter isso de alguma maneira, tá? Bom, então tem esses cuidados que a gente tem que ter. Bom, detalhes de junta de dilatação. Eu queria... tem uma imagem aqui que eu já explico o que é isso daqui, tá? Por enquanto, eu vou deixar sem explicar. Então, olha só. Eu tenho aqui uma junta de dilatação, ok? Nessa junta, eu venho com a minha manta asfáltica por baixo. Essa manta asfáltica tem que deixar uma folga aqui para poder ela trabalhar sem rasgar, tá? Então, você deixa ela aí sanfonada para baixo. Coloca aqui o seu tarucel, tá? Coloca aqui o seu tarucel, que é um elemento aí elástico, que tem um poder de elasticidade. E acima do tarucel você coloca a outra sobrando para um lado e para o outro. Professor, mas tá acima, você tem que deixar acima mesmo, tá certo isso aí? Esse tarucel não tinha que entrar aqui? Não. Deixa acima mesmo. É lógico que quando você vier para a proteção mecânica, isso aqui vai descer. Tá? Vai descer, isso aqui não vai impedir a sua proteção mecânica, tá? Vai descer, mas é dessa forma que você tem que deixar para que ela trabalhe. Da mesma forma, quando você tem uma junta de dilatação, na junta perimetral, isso aqui é uma junta de dessolidarização, que separa um plano horizontal e um vertical, separa a laje da parede, ok? Você faz a mesma coisa, vem com uma por baixo, faz o arremate aqui em 10 centímetros, como você está vendo. Todo arremate aqui vem 10 centímetros, como você está vendo, 10 centímetros para um lado, para o outro, tá? Obviamente, essa outra aqui é maior, né? Vai 40 centímetros, 20 para um lado, tem que passar no mínimo 10 centímetros. Todo arremate é 10 centímetros no mínimo, tá? Então, passou esses 10 centímetros, sobra a outra que vem com mais 10. Da mesma forma aqui, ó, 10 centímetros, sobra mais 10. 10 centímetros, sobra mais... No caso aqui, 15, subiu mais 15, porque ele quis preencher com 30, tá? Então, tem tudo isso, tem que estar lá no detalhe do projeto de impermeabilização. Então, você coloca aqui o seu tarucel, que é um polietileno, a gente vai ver no próximo slide, faz a sanfona, vem sanfonada a manta asfáltica por baixo, deixa uma certa folga, da mesma forma a manta asfáltica por cima. Na hora que você for colocar aqui a sua proteção mecânica, isso aqui vai descer. Não se preocupe com isso, tá? Bom, a mesma imagem, só muda a cor, né, que eu quis variar um pouco, mas aqui eu explico o que é isso daqui, é um cordão de polietileno expandido, é o tarucel, conhecido no mercado como tarucel. Tá aqui ele, ó. Professor, aqui por cima, aqui por cima eu vou fechar isso daqui com um mastique, né? E aí eu não poderia simplesmente não colocar o tarucel e fechar tudo com o mastique? Não. Tá? Você tem que deixar trabalhar junto só até uma certa alturazinha, que a gente chama isso aí de fator de forma. Esse fator de forma, eu acho que tem um slide que eu coloquei isso, de 2 para 1. Tá? Então é assim, se isso daqui é 3 centímetros, por exemplo, aqui você vai colocar uma alturazinha de 1,5 centímetros. Se isso aqui são 2 centímetros, aqui você vai deixar uma altura de 1 centímetro. Então esse é o fator de forma. Então você vai mergulhar o seu tarucel aqui, nesse caso, até uma certa altura, né? Dependendo da espessura dele, 30 milímetros, 40, 50, ok? E vai fazer o seu selante aqui em cima, tá? Vai ter imagens lá na frente que eu coloco esse detalhamento, ok? Bom, passando um pouquinho para frente, mais do mesmo, ok? Mesma coisa, mesmo tipo de forma, mais do mesmo, são apenas outras imagens que mostram a mesma coisa. Veja aqui o cimento asfáltico, o seu tarucel, o limitador de profundidade, ele tem essa função, dá essa forma aí, tá? Mais do mesmo, aqui eu coloco o detalhe, ó, do fator de forma, do seu tarucelzinho. Isso aqui é uma fita isolante, pessoal, para quando você for aplicar o mastique, ele vem com uma espécie de pistola, para depois você não ter o trabalho de sujar aqui, limpar, não faz sentido isso. Então, um trabalho bem feito, ele é feito com a fita isolante, tá? Bom, e a função dele é isso, é ser um material que não é rígido, que é compressível, né? Essa é a função dele. E acima você vem com o selante, que é o seu mastique. Lembrando que aqui também você tem a camada separadora, que é um filtro que a gente vai... é um filme, perdão,
que a gente vai ver em um outro slide, que tem essa função de evitar a aderência da impermeabilização com a laje ou com a proteção. Tá? E aqui, detalhezinho, ó, você vem com o seu carrossel, né? Aí você coloca por cima aqui o seu selante, olha aí, ó, para raspar, para tirar, tá? Professor, muretas, paramentos e parapeitos. Mesma coisa, eu tenho uma mureta, que é um detalhe, já não vai mudar. A pingadeira, o chapim, são importantes. Você vem com o chapim sobra alguns centímetros do limite da alvenaria. Tem a pingadeira, você vem, faz o arremate em 10 centímetros na que vem por baixo, na que vem por cima 10 centímetros de arremate também, só que aqui você sobe até o outro lado. Tá? Então tem esse detalhezinho aí. Então devem estar bem engastadas e solidamente ligadas à estrutura, evitando que a sua movimentação cause problemas. Recomenda-se que até o final da impermeabilização esses elementos sejam feitos de concreto, tijolo maciço e não furado, pelas razões que eu já elenquei anteriormente. Observar possíveis fissuras nas muretas que contornam a laje de cobertura causadas por movimentação térmica, dilatação, torções ou ausência de juntas. A gente vai até falar de piscina e a gente vai falar de um teste que a gente tem que fazer colocando a piscina em carga plena, ou seja, encher a piscina, não é só o teste de estanqueidade, é carga plena, é um teste de carga plena, antes de colocar a impermeabilização. Professor, qual a finalidade de eu fazer esse teste de carga plena antes de colocar a impermeabilização? Isso não vai danificar a estrutura da piscina, o concreto? Não, é um teste rápido de 72 horas, então você não vai ter água ali a ponto de despassivar as armaduras, você não vai ter tempo para isso, né? Mas a ideia é ver se você tem nicho de concretagem, ver se você tem lugar por onde a água vai entrar, ver o comportamento, né? A gente vai ver isso mais na frente, tá? Bom, muretas passa para frente, holofote de piscina, ó, o arremate da impermeabilização, mais uma vez, ó, deve variar em função do tipo de interferência. Que eu coloquei um holofote, mas pode ser uma tubulação de retorno, de entrada, um holofote, tá? Então, eu coloquei aqui, olha pessoal, como é que foi feita a impermeabilização aqui? A impermeabilização aqui foi feita com argamassa polimérica flexível, ou seja, uma membrana acrílica, nesse caso misturada com o cimento, mas pode ser sem cimento também, tá? Mas é uma membrana acrílica. Aqui não foi colocada manta asfáltica, a impermeabilização foi feita dessa forma, tá? Agora, são na verdade reforços localizados. Então o que eu tenho que me preocupar aqui é como é que vai ser a interferência para cá, para cá, para cá. E aí eu coloquei o seguinte, ó, nesse tipo de instalação aconselha-se fazer o arremate, né, fazer a mudançazinha de direção, porque eu já impermeabilizei aqui o plano vertical, mas e os arremates, como é que eu vou impermeabilizar? Aí você usa um adesivo epóxi, tá? Usa um epóxi. Então, veja aqui, mais uma vez, eu posso ter um sistema de impermeabilização que eu estou usando, mas que os arremates vão ter que ser feitos de outra forma. Eu posso estar usando um sistema de impermeabilização como manta asfáltica que o arremate é feito com ela própria. Tá? Mas eu tenho que ter atenção a essas interferências e, mais uma vez, o projeto de impermeabilização exige que você faça o detalhamento de cada elemento desse. Tá? Então, muita atenção com esse slide. Uma outra questão também, o holofote de piscina. Eu queria que vocês olhassem para cá para ver o que aconteceu aqui. Aqui você tem uma parede que não está impermeabilizada, tá? Você teve um problema aqui, que eu vou já dizer, nasceu até um coqueiro aqui, não era para estar aqui esse coqueiro, tá? Lógico, estou exagerando para dizer que isso não era para estar aí, né? Então nasceu até uma samambaia aqui dentro dessa caixa, e aí o que é que você tem? E se você parar para prestar atenção, vai perceber que a fiação está vindo de cima descendo, né? Então, se você tiver um problema com infiltração, com água entrando nessa caixa, essa água vai sair dela por onde? Por baixo. Então, o que é que se recomenda? Se recomenda que seja, na pior das hipóteses, horizontal. Então, que a tubulação venha de elétrica venha pela horizontal. E mesmo assim, se for pela horizontal, que você use um selante aqui, nessa região de entrada, para evitar que a água penetre de dentro da caixa para dentro da tubulação, tá?
Mas o certo é você, já que tem que descer com essa tubulação, ok, não desce. Desce, mas assim, ó, passa, faz uma curva e vem por cima. Então a tubulação que desce, ela tinha que estar fazendo isso. Tá? Então são detalhes, mais uma vez volto a dizer, projeto de elétrica não vai se preocupar com isso, vai fazer de qualquer jeito. Tá? Cada um no seu quadrado, é isso que vai acontecer. Então você que tem que ter esse detalhe. Então as tubulações elétricas que alimentam os holofotes devem ser de polietileno corrugado ou PVC. Primeiro detalhe. Recomenda-se fazer uma espécie de sifão invertido com cota superior à linha d'água pelas razões que eu já falei para colocar o cabeamento dentro, tá? Bom, cantos internos e externos, fazer a meia cana, tá? Fazer o canto vivo, ok? Para quê? Para facilitar a instalação da impermeabilização. Para que essa impermeabilização tenha uma maior trabalhabilidade, uma maior elasticidade. Então, diz aqui até a forma do canto vivo, 8 cm por 8 cm de raio, tá? Circunferência. Aí, imperfeições do concreto, então ela visa também isso, tá? Então, cantos vivos deverão ser arredondados sem que a impermeabilização assim exigir com um diâmetro entre 5 e 8 centímetros. Deve-se analisar as interferências que esses arredondamentos poderão provocar em relação aos níveis de assentamento de cerâmica e azulejo. Então, dependendo do lugar onde eu vou fazer o meu canto vivo, se tiver cerâmica e azulejo, eu tenho que ver como é que eu vou paginar isso aí de cerâmica e o azulejo, tá? Ou outra forma de paginação que eu possa fazer aqui no canto vivo, tá? Bom, e aí vai o projeto do piso cerâmico, ok? Enchimento. Professor, o que é o enchimento? Eu já tinha mostrado no primeiro slide que eu falei do ralo, né? Eu tenho que ter uma espessura mínima de 2 centímetros de enchimento, área externa um caimento mínimo de 1%, área interna mínimo de 0,5%, e da laje para cima eu vou preencher isso com enchimento. Tá? Então, prevê impermeabilização sob e sobre o enchimento, olha só, sob e sobre, porque esse enchimento também pode acumular-se de água. Prevê em ambos os níveis pontos de escoamento de fluidos. Então aqui tem um detalhe de um deck, onde você tem uma escada de uma piscina. Na parte vertical você tem todos os arremates que eu já expliquei para vocês, descendo 10 centímetros, subindo 10 centímetros, tudo bonitinho. A tela plástica, ele aproveitou e subiu a tela na parte horizontal. Aqui você tem uma junta de dessolidarização, aqui também é um mastiquezinho. Aqui na área sob o deck também a impermeabilização e por aí vai. Aqui essa ilustração aqui tá para você dar uma olhadinha nisso aí, tá? Bom, soleiras. Soleira, onde eu vou ter o desnível entre a área interna e a área externa, né? E aí eu coloco, a impermeabilização é importantíssimo isso. Aqui, pessoal, você tem uma área externa, tá? Aqui você vai ter uma área interna, tá? Então você tem uma soleirazinha, você tem um batente. Essa área externa tem que ser impermeabilizada, né? Eu subo com a impermeabilização até uma certa altura também, mas eu devo passar essa minha impermeabilização para a área interna até uma certa extensão, até um certo comprimento. Tá aqui, ó, meio metro a 1 metro para o interior, para garantir que caso haja alguma lâmina líquidazinha que não estava previsto no projeto, uma chuva maior, um derramamento de água aqui de alguma maneira, que essa água venha a penetrar no ambiente interno da edificação, eu tenho aí ainda uma extensão de comprimento protegida, tá? Então, isso não vai ser feito por nenhum outro projetista, é o projetista de impermeabilização que tem que pensar nesses detalhes, tá? Bom, a instalação de batentes, contramarcos, caixilhos, né, de janela, de porta de correr, ou outras interferências devem ter seus métodos analisados, porque a execução desses serviços, poxa, eu tenho aqui uma porta de esquadria de vidro, né, esquadria de alumínio com vidro, eu tenho a caixilharia dela aqui. Será que a execução dessa caixilharia, no momento do chumbamento dessa caixilharia, pronto, eu estou nesse local, pessoal, aqui é a minha sala, aqui é a minha varanda, né? A minha varanda é coberta, ok, ela não pega chuva aqui onde eu estou, mas se pegasse, eu tinha que ter essa preocupação de passar com a impermeabilização até onde eu estou, 50 centímetros a 1 metro, mais ou menos até aqui, tá?
me preocupar com a instalação, com a execução dessa esquadria, porque pode ser que essa caixilharia venha a danificar a minha impermeabilização. Então eu tenho que ver não só os projetos que interferem com o projeto de impermeabilização, mas também com as execuções que interferem com as execuções da minha impermeabilização. Ok? Bom, ainda de soleira aí eu tenho um detalhe construtivo, tá certo? Aí vocês já olham aqui, ó, a caixilharia, a soleira, aqui eu tenho um ambiente externo, aqui eu tenho a minha alturazinha mínima, né? A minha soleira, piso interno, veja como é que foi feito aí a impermeabilização. Então eu estou deixando algumas imagens para que você ganhe intimidade com elas, olhando em casa, sem que eu tenha que explicar todas elas, ok? Bom, rufos e pingadeiras. Aqui a importância de eu ter o meu chapim, e o cerâmica, o rufo metálico e tal, com a minha pingadeira, tá? E aqui era o slide que tanto estava mostrando para vocês. Ó, eu tenho aqui a minha junta de dessolidarização, eu tenho aqui o meu pavimento acabado com cerâmica, essa juntazinha aqui, perceba a profundidade dessa junta, ó, essa junta aqui está separando uma cerâmica de outra, essa aqui é uma juntazinha de dilatação do material cerâmico, ou seja, do acabamento. Aqui eu tenho uma junta que separa a proteção mecânica horizontal da vertical. Essa junta a gente vai chamar de junta de dessolidarização, tá? Então, se você não colocar esse rodapézinho aqui penetrando um pouco, ó, essa junta vai ficar aparecendo, né? Então você tem que fazer esse detalhezinho aqui para poder fazer essa junta, né? E aí o caimento, tudo bonitinho como você já conhece, tá? A telazinha, o arremate de 10 centímetros, o arremate da outra de 10 centímetros. Aqui não está aparecendo, mas aqui é para ter uma manta sobre a outra, né? Aqui não é só o arremate, é a virada da manta até o outro lado, tá? E aí você encontra com a outra que vem para o outro lado, se for externo também, ok? Bom, teste de carga plena em piscina. Reservatórios, piscinas, tanques, efetuar teste de carga plena por no mínimo 72 horas, a verificação da estabilidade da estrutura. Pessoal, isso daqui não é um teste de estanqueidade. O teste de estanqueidade vai ser esse teste, ó, não é carga plena. Aqui eu tenho uma piscina, ela não está cheia, perdão, não é uma piscina. Aqui é uma cobertura, tá? Mas o teste de carga plena, eu vou pegar a piscina sem impermeabilização e vou encher, tá? Por quê? Se tiver nicho de concretagem, se tiver irregularidade e tiver que ter algum problema, é melhor que eu refaça, que eu conserte esse problema antes de executar a minha impermeabilização. Tá? Se você impermeabilizar com esse problema e esse problema causar dano na impermeabilização, isso pode vir a ser um problema para você, projetista da impermeabilização. Você pode ser responsabilizado por isso daí, uma vez que não se conheceu a nível profundo a causa, o que causou esse problema. Tá? Então, para você como projetista de impermeabilização, para você como engenheiro de obra, é muito importante que você execute o teste de carga plena, deixe a água lá, piscina cheia, sem impermeabilização, por 72 horas, para ver como é que se comporta. Tá? Depois disso, impermeabilizou. Então aqui eu tenho lajes, né? Laje de terraço, laje de cobertura, você faz o arremate, está aqui o arremate, manta asfáltica, tá? Faz aqui a sobreposição, você está vendo aí bem direitinho. Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato, nesse slide que nós estamos, você já está familiarizado com os elementos que nós temos aqui, tá? Então executar por no mínimo 72 horas também, só que nesse caso é para verificar a estanqueidade. Caso seja feito algum reparo, repete-se o teste, a própria norma diz isso, só pode liberar depois que tiver estanque, tá? Em laje, deixar pelo menos 10 centímetros de lâmina d'água, o teste diz isso. Em reservatório, piscina, tanque, efetua o teste com pressão plena previsto, ou seja, carga plena, já impermeabilizado, porque a impermeabilização ela não tem arremate, ela é impermeabilizada até lá em cima, no caso de piscina e reservatório, tá? Bom, a camada separadora. Professor, você falou tanto da camada separadora, né? E você tinha dito qual era a finalidade dela. Eu acho que eu escrevi aqui, ó, utilizada para impedir que a impermeabilização, que o impermeabilizante cole, né? Que ele sofra aderência com a proteção mecânica. Então ela evita
a transferência de esforços da proteção mecânica para impermeabilização, para o sistema impermeabilizante. Então ele protege e aumenta a vida útil do sistema de impermeabilização. Professor, como é que eu faço essa camadazinha separadora? Olha aqui, ó, é um plástico filme, tá? É um filmezinho, tá? Então, colocada nas superfícies horizontais, materiais utilizados no filmezinho de polietileno ou polipropileno, papel craft simples se utilizava muito antigamente, mas realmente o material aclamado na atualidade é o filme de polietileno, tá? Então, preveja também a camada separadora, tá? No slide passado, eu não tinha mostrado para vocês o que eu usava em camada separadora, em proteção mecânica. Veja que hoje eu já estou mostrando isso para vocês, tá? Professor, e a proteção mecânica? Olha que legal. Eu também vinha falando o tempo todo em proteção mecânica, mas eu não mostrava para vocês o que era a proteção mecânica. Nesses slides de hoje eu já comecei a falar, né, argamassa, mas olha o que é que eu tenho aqui, ó. Proteções mecânicas definitivas para o trânsito normal ou leve, para o trânsito com tráfego de veículos. Então, proteção mecânica em lajes de pilotis onde passam carros são diferentes de proteção mecânica onde passam só pessoas, tá? Então, proteções mecânicas definitivas para trânsito pesado são diferentes, muitas vezes requer o sistema de impermeabilização diferente também. E tem as proteções verticais. Então, se você analisar aqui, eu tenho um ambiente onde você tem um tráfego tão somente de pessoas, isso aqui pode ser o pilotis de um prédio, e eu tenho como proteção mecânica o revestimento cerâmico, né? O revestimento cerâmico, ele tem um bocado tem norma que trata sobre isso, eu esqueci o número, mas eu não tenho certeza se é a 13321, mas tem norma que vai tratar de revestimento. E essa norma ela estabelece 32 centímetros por 32 centímetros, tem uma série de observações para as juntas que você tem que executar nesse tipo de... foge um pouco da minha alçada, porque já é do revestimento cerâmico, tá bom? Mas requer um sistema de impermeabilização que pode vir a ser diferente de um outro. Aqui é uma laje de cobertura, onde a tampa da caixa d'água, a laje da tampa da caixa d'água, por exemplo. Então você impermeabiliza, e o que é que você pode usar como proteção mecânica? Ó, você pode usar uma argamassazinha moldada na hora, moldada em loco, de 2x2, tá? Teto da caixa d'água, proteção mecânica, argamassa de cimento 2x2. Junto, aí aqui você pode usar, como aqui não tem tráfego, é uma coisa simples, você pode usar um mastiquezinho mais simples, com material selante. Então você pode usar aqui uma emulsão asfáltica com areia, tem uma proporçãozinha também adequada para isso, tá? Para não gastar tanto, para não encarecer tanto. Pode ver que até esteticamente isso aqui nem bonito tá? Mas é uma área técnica, é uma área onde transitam poucas pessoas e com uma eventualidade muito, muito rara, tá? E aí tem outros detalhes, né? Detalhe de jardineira também. O grande lance da jardineira é que a jardineira é feita para receber água, né? Você vai colocar a planta aqui, então ter o cuidado de colocar plantas que não tenham raízes perfurantes, que não tenham raízes grandes, que vão perfurar aqui. Eu tenho que ter na parte vertical a proteção mecânica e a tela, essa impermeabilização tem que ser armada na parte vertical, né? Aqui eu tenho uma camada drenante também, pode ser feita com brita, tem várias maneiras de você fazer essa camada drenante. Aqui a terra, né, e tal. E aqui o detalhamento da manta asfáltica, o ralo lá embaixo, ok? Então são detalhinhos que você tem que impermeabilizar e como fazer a impermeabilização de uma jardineira, ok? Banheiro, aqui também tem os detalhes da impermeabilização de banheiro. Vou deixar o arremate, a subida de 20 centímetros, os detalhezinhos dos arremates das mantas asfálticas, o detalhe do rebaixamento do ralo, ok? Então dê uma olhadinha também nesse projeto, está começando a ficar fácil, né? Bom, e aí piscina, mesma coisa, tá? Revestimento, proteção mecânica, tela, vejam isso aí com mais calma em casa. Isso quando eu faço com manta asfáltica. Então todos os arremates aqui, 10 centímetros para cima, na que sobe, na que desce 10 centímetros para baixo, o espaço para os 30 centímetros extras onde eu tenho um encontro aí de 3 mantas asfálticas, 1, 2, 3, tá?
Então, isso aqui é um reforço, tem uma mantazinha aqui reforçando, aqui tem 4, ó. Tem manta reforçando aqui o canto da piscina, que é um canto onde você tem possibilidade de vazamento muito grande, afinal você tem uma carga hidrostática muito grande aqui, tá? Bom, o detalhe do quebra-onda, né? Algumas piscinas têm o quebra-onda, que é aquela partezinha na parte vertical, aí como impermeabilizar esse quebra-onda, então esse aqui já é detalhe construtivo, ok? Mais detalhe de jardineira, mostrando aqui toda a impermeabilização, o arremate nesse canto, ó, aqui 2, o arremate nesse canto do rebaixamento, ok? Da manta asfáltica e por aí vai, tá? E, para finalizar, eu queria só falar um pouco mais, já é um assunto que foge um pouquinho da impermeabilização em si, eu não estou falando aqui de impermeabilização, mas de elementos construtivos que requerem impermeabilização, que são as juntas, tá? Mas antes disso, projeto de vedação fachadas. Então, olha só, a norma que trata de revestimento cerâmico de fachada é a 13.755. Lá no item 5 dela, fala das juntas. Então, o que é a junta? Junta é um sistema que interrompe a continuidade de materiais idênticos ou distintos, tá? Então, ela interrompe, mas ela pode interromper a um nível mais superficial, é um tipo de junta, pode interromper a um nível mais intermediário, é outro tipo de junta, pode interromper a um nível mais profundo, é outro tipo de junta, tá? Então, quando eu vier olhar aqui, eu leio aqui, ó, uma das principais funções das juntas, de uma forma geral, é absorver as tensões geradas pelas movimentações do sistema, que podem ter origem térmica, variação de umidade, ação de cargas externas, tá? Um outro objetivo é que elas impeçam a entrada de água e ar no revestimento cerâmico e no suporte. Então é por isso que nas juntas eu coloco ali um material que vai selar, é um selante, né? Coloco um mastique para isso. E quais são os tipos de juntas que eu tenho? Então olha só, são 4 tipos de junta. Junta de assentamento, junta de movimentação, junta de dessolidarização e junta estrutural, tá? Vamos ver aí cada uma. Primeira, junta de assentamento. É o espaço regular existente entre duas peças cerâmicas adjacentes. É a junta mais famosa que você tem. Qualquer pessoa que não é da área da engenharia, a primeira coisa que faz é perceber que uma cerâmica é separada da outra por um lugar onde você coloca ali um rejunte, né? Um selante, ok? Então essa junta aqui é a junta de assentamento. Ela separa quem? Um item da camada de proteção, quando eu tenho um acabamento cerâmico, de outro, tá? E aí as juntas entre peças são muito importantes, pois, vamos lá, qual a importância dela da junta de assentamento? Absorve parte das deformações do revestimento cerâmico, então ela permite que esse revestimento cerâmico dilate, expanda e contraia sem entrar em contato com o outro, sem transferir as tensões dele para o outro, quebrando, danificando, fissurando o outro, evitando aqueles problemas que a gente vê, às vezes você tem, só que ali é algo mais profundo, quando você tem cerâmicas papocando, né, explodindo no piso da sua sala, permitem que as diferenças dimensionais entre peças ou placas sejam compensadas. Então, às vezes você não tem esse alinhamento muito perfeito aqui, então uma parte vai ficar um pouquinho mais espessa, a outra não, mas você corrige isso, deixando que a próxima fiada de cerâmica seja alinhada. Facilitam eventuais trocas de placas cerâmicas, evitando que outras sejam danificadas, eu consigo arrancar só uma delas sem mexer nas outras, tá? E a largura das juntas deve ser feita conforme recomendação do fabricante. Obviamente que você tem um porcelanato que pede uma junta diferente de uma cerâmica dessas aqui, tá? Bom, e aí eu tenho a junta de movimentação. É o espaço regular, isso aqui é a definição da norma, tá? É o espaço regular que define as divisões da superfície revestida com placas cerâmicas. A divisão da superfície que está revestida, ou seja, da proteção mecânica abaixo da placa cerâmica, que não a própria placa cerâmica. Então é uma junta mais profunda do que essa juntazinha aqui que a gente tem, que é a junta de assentamento, tá? Então vejam que enquanto eu tenho a junta de assentamento muito superficial correndo por aqui, eu tenho essa junta que é mais profunda, eu desço o meu tarucel, faço aqui o meu fator de forma, lembram? 2:1, a gente vai ver isso, e faço a junta aqui de assentamento, tá?
Sua função é permitir o alívio de tensões originadas pela movimentação da base, onde é aplicado o revestimento. Então aqui é para evitar que uma parte da base, ao se movimentar, transfira esforços para outra parte da base. Por isso que essa é uma junta mais profunda. Então piso, área interna, a cada 32 metros quadrados, então olha aí, ó, a cada 32 metros quadrados, no piso, ou seja, muito antes do acabamento eu devo prever uma junta, tá? Ou quando das dimensões for maior do que 8 metros. A área externa a cada 20 metros quadrados, ou quando uma das dimensões for maior do que 4 metros. Tá? Parede, aí tem também as especificações. A minha intenção não é detalhar a especificação, mas é falar das juntas. Tá? Então, vejam que aqui eu tenho meu chapisco, a alvenaria, tá? O embolso, a cerâmica está aqui, tá? Mas vejam que essa daqui é a junta de movimentação. Então ela está nessa camada do embolso. Então é no embolso que eu devo fazer essa juntazinha aí, tá? Já na hora do embolso. E isso não impede que mais na frente, no momento da cerâmica, eu separe uma de outra fazendo a junta de assentamento. Percebem o nível de diferença? Vai ter um slide mais na frente que vai mostrar todas elas, tá? Bom, junta de dessolidarização. É o espaço regular, cuja função é subdividir o revestimento do piso para aliviar tensões provocadas pela movimentação da base ou do próprio revestimento, situado em mudanças de plano, quina de parede, tanto interna quanto externa, e perímetro das áreas revestidas. Então, essa junta de dessolidarização, ela pode ser vertical, quando ela separa uma parede de outra, mas ela também pode ser perimetral, horizontal, quando ela separa o piso da parede, como eu já venho mostrando para vocês aqui há algum tempo, tá? Então essas aí são as juntas de dessolidarização, tá? E tenho finalmente as juntas estruturais, que realmente são juntas mais profundas, que separam uma peça estrutural da outra, tá? Então é um espaço regular entre estruturas. A concretagem tem que ser feita respeitando essa junta. Você também tem que colocar um material separando aí, flexível, né? Separando essa estrutura da outra, tá? Veja que a junta de assentamento está aqui, ó, pequenininha aqui. Tá? Você tem aqui a junta de assentamento e você tem aqui a junta estrutural, tá? Ela não vai, aqui não está aparecendo a junta de dessolidarização, perdão, de movimentação, que seria essa. Aqui não tem nenhuma, nessa imagem não tem nenhuma, mas se tivesse seria uma que viria até aqui, tá? Mas essa vem até aqui, vem até a parte estrutural. A função é aliviar tensões provocadas por movimentação do concreto. Também tem regras para elaboração dessas juntas, tá? Bom, e aqui eu tenho a imagem que vocês queriam, né? Então, entre cerâmicas eu tenho a junta de assentamento, né? Quando eu tenho aqui o reboco, né, da cerâmica, eu tenho a junta de movimentação, ela é um pouco mais profunda. Quando eu tenho uma mudança de plano, eu tenho a junta de dessolidarização. E quando eu tenho uma peça estrutural tendo que ser separada da outra, eu tenho aí uma junta estrutural, ok? Bom, e aqui detalhes de acabamento, mostrando todas as juntas. Essa imagem eu vou deixar para vocês, porque já ficou bem explicado. Aqui eu tenho, por exemplo, isso aqui é uma junta de assentamento, ó, junta de assentamento. Isso daqui é uma junta de movimentação, porque ela vem até a camada do reboco, aqui é feita no reboco, tá? Aqui eu tenho a viga, aqui eu tenho uma junta de dessolidarização, assim como essa. E nessa imagem eu não tenho uma junta estrutural, tá? Bom, e aqui, muito legal, eu também mergulho quando eu vou elaborar minhas aulas, nas páginas dos fabricantes, e os fabricantes têm materiais gráficos excelentes para aulas. Aqui eu tenho o seguinte, ó, eu vou começar, que fica mais fácil didaticamente falando, do piso, ou seja, das juntas horizontais, e vou passar para as verticais, tá? E já que eu estou falando de horizontal, então assim, vamos lá. As linhas brancas são as juntas de assentamento, né? Entre cerâmicas. Juntas de assentamento entre cerâmicas, juntas de assentamento entre cerâmicas, ok? É muito superficial essa junta aí. É para a dilatação da cerâmica. A linha vermelha é junta de dessolidarização. Então você vê a junta de dessolidarização separando o plano horizontal do plano vertical, tá? A linha amarela, mas antes eu queria falar da linha verde, junta de movimentação horizontal. Então olha só, ela vai na argamassa, ó.
ela vai na argamassa, né? Ela é diferente da junta de assentamento, porque a junta de assentamento vai só na cerâmica. A junta de movimentação vai na argamassa, mas a junta estrutural não, ela vai na estrutura. Essa junta de movimentação horizontal, que aqui é verde, quando ela sobe azul nessa imagem, tá? Então essa imagem é para mostrar todas as juntas e suas respectivas profundidades, tá? Bom, eu tenho na área externa também, se você olhar aqui a vermelha, é a junta de dessolidarização mudando o plano, né? Uma parede vertical de outra parede vertical, o piso das paredes verticais. Eu tenho essas branquinhas que são as juntas de assentamento e eu tenho essas azuisinhas que são as juntas de movimentação vertical e junta de movimentação horizontal verde, mas eu não estou vendo ela aqui. Eu acho que nem tem aqui, tá? Ok, pessoal? Passando um pouquinho mais para frente. E aí, só para dizer o seguinte, a NBR 13755, que eu fiz referência agora há pouco, que vai falar de fachada, né? Ela dá as distâncias que você tem que ter, ó, entre juntas aqui de movimentação. Essas juntas são de movimentação, ó, 6 metros, a partir da junta de movimentação da quina, tá? Juntas de movimentação horizontais também, ele vai colocar a cada pavimento, né? A cada plano que você tem horizontal, você coloca uma junta, e aqui ele coloca 3 metros, ou fazer empunhamento também na parte de cima, no encontro da alvenaria com a laje, tá? Bom, e aí eu queria mostrar, até também vai ter algumas fotos que eu mostro algumas patologias por conta da inexistência de juntas ou de juntas mal executadas, né? Mas veja que aqui um edifício onde essas juntas foram bem pensadas, né? Então você tem a junta de dessolidarização da quina, tá? Logo em seguida você tem outra juntazinha aqui de dessolidarização, você tem as juntas de dessolidarização horizontais também. É possível que você tenha uma estrutural aqui que não dê para perceber quem é quem, tá? Mas você tem as juntas aí de forma muito perceptível e entre cada cerâmica você também tem um espaço percebendo a junta de assentamento. Bom, nessa foto você percebe que você tem, tá coberto de vermelho, mas é aqui onde estão as juntas, tá? E nessa foto você tem uma manifestação patológica, onde você percebe claramente que a cerâmica não resistiu, né? Resta saber se ela não resistiu e desplacou porque não tinha uma junta de assentamento adequada, ou se era porque não havia previsão nessa edificação, junta de assentamento, ou se não havia nessa edificação previsão de junta de, qual é a outra? Movimentação, né? Então, percebam que essas juntas aqui, as juntas de dessolidarização e as juntas de movimentação, eram para estar sendo feitas, era para você ter cortes aqui, e você não está vendo corte nenhum nessa fachada. Tragédia anunciada, né, pessoal? Você, como projetista de impermeabilização, vai ver isso e já vai ver uma manifestação futura acontecendo aí, já no seu projeto você já vai perceber isso e vai mandar corrigir, né? Ó, tem que corrigir, tem que prever as juntas aqui e tudo, tá? Bem, pessoal, aqui perceba que eu tenho as juntas de assentamento da cerâmica, mas eu tenho também as juntas maiores, né? Que são aí de movimentação, solidarização, como essa de solidarização. Bom, e aí um detalhe, né? O detalhezinho do selante que você tem que colocar aqui, isso aqui é um mastique, a fita isolante garantindo aqui também. Lá dentro foi colocado um tarucel também, tá? Alguns professores e alguns engenheiros, eles chamam a atenção para a velocidade como você aplica esse mastique também, que se você passar rápido demais, você pode deixar nichos de vazios, nichos de ar, onde a umidade vai entrar por lá, a água vai entrar por lá. Se você passar devagar demais, você pode ter aí um excesso de material também, um desperdício de material. Então tem uma velocidade ali mais adequada que você vai com sensibilidade percebendo qual é. Depois você passa aqui, aplana esse material, alinha esse material, tira a fita isolante, está perfeitinho, tá? Bom, então a aula de hoje era isso. A aula de hoje visou, né? Mostrar para vocês todos esses detalhes ligados à impermeabilização. Lógico que muitas perguntas ficam ainda na cabeça de vocês,
porque nós ainda não chegamos no capítulo que vai falar dos sistemas impermeabilizantes. Lá a gente vai classificar o que é um sistema rígido, o que é um sistema flexível, tá? Tudo direitinho, asfáltico, cimentício, a gente vai voltar àquela classificação, só que agora detalhando, que tinha na norma, na IBR 9575, tá bom? Então deixo aqui a vocês um desejo de bom estudo, o material tá no SIGA para vocês, está no sistema, tudo que é norma que pode estar, tá lá também, e esses slides já estão lá. Deixo vocês aí um forte abraço, salve a bomba!